Então, os murmuradores são aqueles que estão ao serviço de Satanás. Quer não, mas é verdade. Geralmente são pessoas insatisfeitas, que não concordam com a liderança ou com a chefia que é colocada sobre elas. São pessoas que reivindicam posições, criticam projetos e julgam tudo o que os outros fazem, pondo defeitos em tudo. Quem é que sabe o que é que eu estou a dizer? É verdade ou não? Então nós vamos abrir em Judas 1,16. Eu hoje vou ler alguns versículos que vou pedir para vocês abrirem por causa do tempo, está bem? Porque enquanto vocês abrem, ó Pai, venha na presença no nome de Jesus, Senhor. Eu trago, Senhor, as vidas de todas as pessoas que estão aqui presentes, Pai. Senhor, eu oro para que cada um de nós seja tocado por Ti esta noite, Senhor. Para que a Tua palavra, Senhor, seja impressa em cada um de nós, Senhor. Que ela produza o fruto para a qual Tu a vais enviar, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco o Senhor nas Tuas mãos, para que sejas Tu e não eu, Senhor, para que o Teu poder flua através de mim, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que todas as mentes estão libertas, todos os ouvidos ungidos para ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. E Satanás, eu quero que o Teu poder, todo o espírito de distração, todo o espírito de impedimento, de cegueira espiritual, eu amarro e expulso este lugar para fora das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. E então, Judas 1,16 diz assim: estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Alguém sabe o que isto é? Nunca ouviu ninguém dar elogios ou fazer coisas só com o interesse que pode receber através de alguns outros. A murmuração está na lista das abominações. Deus abomina o fomentador de intrigas e o que espalha maldade entre os irmãos, criando um clima de desconfiança. Em Provérbios 6, 16 a 19, diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. A Bíblia não pode ser mais clara. Deus abomina o que semeia contendas entre irmãos. E sabendo, irmãos, que a Bíblia diz em Gálatas 6:7 que tudo o que o homem semear, isso vai colher, é verdade ou mentira? É assustador se começarmos a pensar na abundante colheita que provém da murmuração. Os murmuradores simplesmente serão fulminados por outras línguas murmuradoras. Trabalham ao serviço do diabo, porque as leis do plantio e da colheita é que nunca se colhe na mesma proporção que se semeia. Quando nós semeamos, colhemos sempre muito mais do que nós semeamos. É verdade ou não? E então, quem planta amor, colhe amor. Quem planta misericórdia, colhe misericórdia. Quem planta contendas e murmurações, o que é que acham que vão colher? O que mata uma igreja não são os ataques de Satanás. O inferno não tem poder para destruir a igreja de Cristo. Em Mateus 6,18 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, não é o diabo que pode destruir a igreja dos ataques do diabo. E às vezes nós esquecemos que Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Nós às vezes perdemos tempo a pensar em que o diabo está a fazer, ou no que é que os bruxos podem estar a fazer.
portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Amém. E a Igreja de Cristo? Amém. Amém. Então, o que mata uma igreja não são os ataques do diabo, é a murmuração. É uma doença crónica, uma praga que danifica a lavoura de Deus, porque causa divisão. As pessoas ficam divididas. E uma divisão é a sepultura de uma igreja. Alguém já pensou nisto? O maior inimigo são as confusões entre as pessoas. As confusões entre os crentes. Isso causa divisão. Jesus afirmou em Marcos 3:24, dizendo: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Um exemplo. Uma igreja tem vários pastores. E há uns que dizem: aquele pastor eu conheço, tem uma palavra, é só amor, aquele homem transpira amor. O outro também é uma bênção, mas este. Se a igreja estiver dividida, eu vou dar um exemplo que eu posso dar, porque eu própria disse isso. Eu já fui ao Montijo algumas vezes e uma vez disse para a minha irmã, parecia que as coisas ali eram diferentes. E eu, quando estava a ler isto, eu estava a pensar: porquê é que é diferente lá se as pessoas são exatamente as mesmas? Parece uma coisa que não tem importância nenhuma. Mas nós somos a mesma igreja. O pastor principal é o mesmo. Por acaso está sentado ali? Será que Deus gosta mais da outra banda porque está ao pé da praia? Ninguém vai conseguir estar num local, numa igreja, onde quer que seja. Se as pessoas estão sempre com cara de tacho, sabe o que é cara de tacho? O semblante carregado, um olhar desconfiado, crítico, sempre descontentes e desanimados. Ninguém consegue ver nada de positivo em coisa nenhuma. Está sempre tudo mal. É porque está calor, é porque está muito frio, é porque cheira a umidade, é porque a alcatifa é desta cor e devia de ser de outra. Isto é o que estou a dizer, não é? Mas ninguém vai querer estar num sítio assim, com pessoas amargas, pessoas tristes. O mundo está cheio de pessoas assim. Qual é a diferença entre nós e o mundo? Há algumas características de um murmurador. Inveja. Eu era muito invejosa, tenho que confessar. Quando nos apontam os nossos defeitos, custa. Eu quando estava a ler isto, mas eu confesso, eu era muito invejosa. Já me arrependo. O que é inveja? É um pesar, um desgosto provocado pela alegria e prosperidade dos outros. Por ver aquilo que os outros têm que a gente não consegue ter. E não se consegue ficar feliz e contente com o que temos. Porque a linha do vizinho é sempre mais gorda do que a minha. Alguém já ouviu dizer isto? É terrível ser assim. Porque mesmo que a pessoa tenha tudo, nunca está satisfeita com nada. Uma vez, uma colega minha, eu disse: estás contente com o prémio?
estiveram, e depois eu digo se estou contente ou não. Vão perceber? As pessoas só conseguem estar contentes quando têm mais do que os outros. Se tiverem menos, a coisa já não pode ser. As primas da inveja. Cobiça ou concupiscência. É um intenso apetite. Um desejo ansioso, semelhante à fome e à sede, por bens materiais, pelo status. Desgosto, falta de prazer, desagrado, mágoa, rancor, ódio, antipatia, repulsa por algo ou por alguém. A expressão da inveja é: não estou satisfeito com o que tenho, porque consigo nada. A casa dele é maior do que a minha, não tem televisão, uma televisão LCD daquelas grandes, a minha tem 20 anos e tem um fundo deste tamanho. Porquê é que eu não posso ter uma daquelas? Porquê que aquela fulana está no ovo? Ela nunca tem nada de jeito. Desafinha. Eu tenho uma voz muito melhor do que a dela. Eu consigo dar uma nota que ela não consegue. O que é que a Bíblia diz acerca da inveja? Vamos lá abrir em Tiago 3,16. Isto são coisas mais que nós vemos que são assim mais exageradas, não é? Mas às vezes o pastor chama alguém para trabalhar em determinado departamento. E a pessoa fica a pensar: pois, tinha que ser ela. Eu tenho muito mais aptidões, mas porquê é que tem que ser ela? Isto é inveja. Em Tiago 3,16 diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Aonde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Obra perversa é toda a obra de Satanás. Em 1 Coríntios 13:1-3 diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis, nem tão pouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Com estas atitudes não estamos porventura a viver e a agir conforme o mundo faz? Mas uma coisa é muito engraçada. Porquê que a inveja só cobiça o bem material e não quer saber do trabalho que a pessoa teve para conseguir aquilo? Porquê que a inveja só cobiça o posto, o status, e não quer saber do percurso que a pessoa fez para chegar até ali? Porque o trabalho cansa e não dá gozo nenhum. Mas a fama, o poder, o status, traz o reconhecimento, a bajulação, a aceitação do mundo. É verdade ou não? Diz: vejam, olhem para mim. Eu sei. Eu sou a maior. É verdade ou não? Quando nós temos assim qualquer coisa, já estamos todos inchados e vamos a mostrar a toda a gente. Assim como a ferrugem consome o ferro, assim a inveja consome o invejoso. É um sentimento que queima cá dentro. Em Provérbios 14:30 diz: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é a podridão para os ossos. A inveja é uma coisa que corrói, a pessoa não consegue viver sossegada. Há até
há alguns médicos que dizem que os invejosos têm mais facilidade de adquirir doenças graves. É tipo uma cárie dos ossos. Há muita gente doente dos ossos por causa da inveja do rancor. Em Tiago 3,14 diz assim: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem imitais contra a verdade. A amarga inveja é o vício que instiga a pessoa a olhar somente para os seus interesses. É eu, depois eu, e a seguir eu, e ainda eu, e só então depois, se sobrar alguma coisa, depois os outros. Quando a inveja não está controlada ou não é identificada, ela pode tornar-se um cancro dentro da igreja. Outra prima, hipocrisia. A hipocrisia é o ato da pessoa fingir ser aquilo que não é. Por exemplo, fingir em público que é um crente piedoso e fiel, mas na realidade esconde pecados de imoralidade, maledicência, entre outros. Na igreja é uma bênção. Irmãos, aleluia. E em casa, no emprego, no trato com aquelas pessoas que devia amar e ensinar, é um pecado. Morde em toda a gente. É um carrasco, não tem amor, não tem paciência, não tem misericórdia. Tem uma capa que veste ao domingo, depois, quando sai da igreja, tira a capa. E é depois o verdadeiro. Isso é hipocrisia. Hipocrisia também é eu dizer uma coisa e fazer outra completamente diferente. Vamos lá ver em Mateus 23:13. Mateus 23:13 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Eles não entram, os hipócritas. Porquê? Porque são falsos e mentirosos. E não deixam entrar porque as suas atitudes partem as pessoas e elas desistem de seguir Jesus por causa do que faz e do que diz. Porque tem uma aparência de santidade em certas ocasiões, mas depois as atitudes não têm nada a ver com o que a pessoa diz. Jesus adverte: ai dos hipócritas, que não entram nem deixam os outros entrar. Outra prima, o orgulho. O orgulho é alguém que tem um sentimento ou um pensamento elevado de si mesmo. Um amor próprio e exagerado que não reconhece os seus limites e as suas debilidades. É do género: amo-me, adoro-me, não posso fazer. O orgulho é uma flor que cresce no jardim do diabo. Foi o orgulho que transformou anjos em demónios. Recordam-se disso? Umas nuances do orgulho: a soberba, sentir-se mais elevado ou melhor do que o outro. O orgulho excessivo, arrogância, ver os outros de cima para baixo. Todos têm que o servir, não aceita a opinião nem lições de ninguém.
não sabe tudo. Autossuficiência. Ação isolada por não confiar na competência do outro. Sou ele que é capaz, é o dono da verdade, ninguém sabe tanto como eu. São todos os incapazes, os incompetentes. Sou ele que é bom e por isso não precisa dos outros, porque os outros não fazem nada bem. Sou ele que faz. A expressão do orgulho é: eu me basto, sei o que é melhor para mim, sou melhor do que os outros, por isso não preciso de ninguém. Seria humilhante mostrar uma fraqueza ou uma necessidade. Escolho aquilo que é certo. Só quero o melhor. Eu posso fazer tudo sozinho. É do género. Posso todas as coisas no orgulho, o amor próprio me fortalece. Agora abram lá em Jeremias 49:16. Vamos lá ver o que é que tanta pose, tanta altivez, o que é que Deus diz a respeito disto. Diz assim: quanto à tua terribilidade, isto é uma palavra, enganou-te a arrogância do teu coração. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que leves o teu ninho como a águia, do lado te derrubarei, diz o Senhor. Tudo cai na presença de Deus. Por mais grandioso que pareça aos nossos olhos, não há nada que seja maior do que Deus. Outra prima. Os ditos imexeridos, ou seja, a fofoca. A fofoca causa aborrecimentos e inimizades. Eu vou dizer a este uma coisa, o professor Luís vai dizer é uma coisa que eu disse, mas já não tenho mais a acrescentar, do género. Eu vou-te dizer isto, não tem nada de mal, mas sabe o que é que diz em 1 João 2, 9 e 10? Diz assim: aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Isto é assim um bocado, se a gente se põe a pensar nisto. Se nós achamos que andamos na luz, porque vamos à igreja, porque somos filhos de Deus, já recebemos Jesus como Senhor e Salvador, mas depois dizemos, aquele irmão pode ser muito bom, mas não engraça muito com ele, tem um feitiço que não se pode, é teimoso, é não sei o quê. E Deus diz que aquele que diz que está na luz, mas odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Você sabia que todas as pessoas que se juntam à volta dos mexeriqueiros só têm uma única intenção, que é de fazer exatamente a mesma coisa? Sabe porquê? Porque o semelhante atrai o semelhante. Há um ditado que diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és, não é? Mas a Bíblia também diz algo a respeito disto. Em Levítico 19:16 diz assim: não andarás como um mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Deus está a dizer para não andarmos escondidos e mexeriqueiros e para não andarmos a dizer mal dos nossos irmãos. Eu pensava que essa questão era muito mais fácil. Isto era muito simples. Se a gente recebesse Jesus como Senhor e Salvador, depois, pronto, vínhamos à igreja, marquei o ponto, não é? E agora vou, faço tudo o que os outros fazem e depois, oh Deus, abençoa, oh Deus dá isto, Deus dá aquilo. Isso era muito bom.
Não é assim. Se nós queremos o melhor de Deus, temos que ser fiéis a Deus. Em Provérbios 11:13 diz: um mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Você já ouviu dizer: podes-me contar tudo, eu sou teu amigo. Minha boca é tudo. No dia seguinte toda a gente sabe o segredo. Sabe porquê? Milagre. O túmulo abriu-se. Porque o segredo que estava morto ressuscitou. E por isso é que o amigo tem sempre um amigo, por sua vez outro amigo. E é assim, este confia naquele, aquele confia no outro, e esta diz aquilo já, toda a gente sabe. Exatamente. Em 2 Timóteo 2,16 diz assim: mas tu evita os falatórios profanos, porque produzirão maior iniquidade. Epá, a Bíblia fala mesmo acerca disto. Para além da fofoca, temos a compartilhoca. Que é aquilo que a gente compartilha, estão a ver? Ou seja, é apenas um comentário, é sem intenção de fofocar, longe de mim. Eu só quero compartilhar o que o outro disse, mas é sem maldade absolutamente nenhuma, mas eu estou a compartilhar. É mentira, porque é uma fofoca. Sabe o que é uma fofoca? Porque se a outra pessoa estivesse a ouvi-lo, você provavelmente gostaria de dizer aquilo, ou pelo menos daquela maneira. É verdade ou não? Em Tiago 26 diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Para nada serve. Tem de haver integridade, irmãos. Nós temos que fazer o que dizemos e temos que dizer aquilo que fazemos. De outra forma, nós somos mundo, não somos filhos de Deus. Nós somos a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo tem que ser diferente do mundo. Se nós não formos diferentes do mundo, somos mundo. O apóstolo Paulo diz-nos como é que devemos nos relacionar entre irmãos. Abra, por favor, em Romanos 12:16. Diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não tenhas a mania que és o maior. Se íntegro, tira a máscara. Se verdadeiro, honesto, puro. Qual é o antídoto para a murmuração? Havia muito mais itens e eu achei que não dava tempo. Mas como é que podemos deter a murmuração? Mantendo a boca calada. Antes de falar, pergunte-se: o que eu quero dizer é verdade? É necessário? É mesmo importante? Vai edificar alguém ou vai partir? Sabem que às vezes nós não queremos ser espezinhados ou humilhados ou feridos, então disparamos uma bala que antes que me atinjam um, então lá já está.
vai servir para identificar alguém. Sabe quando é que os murmuradores acabam? Quando não há quem os ouve, quem os ouça. Enquanto houver alguém disposto a ouvir, as bocas vão estar sempre a falar. Mas se você virar as costas e sair de fininho, com a boca fechada, a pessoa vai perceber que você não quer aquela conversa. Lá no trabalho já gozam comigo. Eu já sei que tu gostas de ouvir isto, mas bom. E quando a coisa já está a aumentar de tom, eu viro as costas e vou embora. E agora muito mais. Desde que eu me dediquei agora a esta coisa do mau uso da língua, muito mais. Sabem que as minhas colegas me criticam pela minha forma de viver, que eu agora só tenho tempo de ir à igreja, não tenho tempo de passear, não sei o que é que eu sei mais. Mas uma coisa é certa. Eu não quero outra coisa para a minha vida. Eu não quero outra coisa para a minha vida. Eu recentemente descobri que a Barbie era uma boneca consagrada. E a Raquel tinha algumas. E eu apanhei nas Barbies e ia pô-las no lixo. Mas a pessoa que me deu algumas das bonecas disse: olha, se vais pôr no lixo, não ponhas, tá? E ficaram chateadas comigo porque eu me desfiz das bonecas. Mas, efetivamente, eu até vi algumas... Quando a Raquel estava há muito tempo a ver filmes de Barbie, eu via diferenças nela. Eu já estava desconfiada, mas não tinha a certeza. Até que tive a certeza. Uma coisa é quando nós não sabemos, outra coisa é quando nós tomamos conhecimento das coisas. Eu não estou a dizer a ninguém que o gajo vai de uma forma. Estou a dizer que eu fiz. E eu falei e disse: então, mas é assim, ela não brinca com elas em casa, mas depois na escola ou com as outras amigas brinca. E eu disse: aquilo que eu posso, eu faço. Aquilo que eu não posso, eu espero que Deus faça. Porque eu prefiro que ela não tenha bonecas do que ter uma coisa que está consagrada ao diabo, que eu sei que está a exercer uma influência sobre ela. Quando vocês virem os miúdos muito tempo a olhar para o ecrã e estarem muito atentos, desconfiem. Sabem porquê? Porque a maior parte dos desenhos animados têm mensagens sublimares que só as crianças percebem. De sexo, de homossexualismo, de droga. A sociedade está feita... Não sei se vos acontece a vocês, mas isso acontece. E às vezes eu penso nisso. Que há uns anos atrás parecia que nós tínhamos tempo para fazer muito mais coisas. Agora, epá, a gente levanta-se de manhã e quando dá conta já está na hora de a gente se deitar. É segunda-feira e quando damos conta já é sexta-feira. Ou seja, as coisas são feitas no ápice. Não sei se isso vos acontece a vocês, mas a mim dá uma sensação que há uns anos atrás que o tempo que rendia mais do que rende agora. A sociedade está feita para quê? Para nos cansar, nos ocupar de maneira a que não tenhamos tempo para ter comunhão com Deus, de maneira a haver uma falta de diálogo em casa, para haver um afastamento entre as pessoas, e está feita para levar os nossos filhos a cometerem e a fazerem coisas terríveis. Eu já tive perdão a Deus, assim, houve uma altura que eu não tinha tempo, eu deixava a Raquel enfrentar televisão e ela via os filmes da Barbie, assim, seguidos, horas. E quanto mais ela via, ela mais queria ver. Todas as crianças passam horas a ver televisão, a jogar ao computador. E todo o tempo elas estão a receber mensagens no cérebro delas. O diabo está a tomar conta disso e nós estamos a deixar. Mas pode ser que eu outra altura. Agora, os murmuradores acabam quando não há quem os escute. Quando damos conta que ao escutá-los estamos tornando-nos cúmplices da sua murmuração. Quando reconhecemos que a murmuração
murmuração interrompa a obra de Deus, porque causa divisão nas pessoas. Um gosta mais deste pastor, o outro gosta mais do outro, um porque disse que é líder de célula, mas que faz isto e faz aquilo, então já as pessoas já começam a olhar de lado. Há divisão. Quando reconhecemos que a murmuração beneficia única e exclusivamente o diabo, que ele é que veio para matar, roubar e destruir. E quando reconhecemos que é pecado e que estamos a entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Deus quer que nós avaliemos a nossa postura perante os nossos líderes, perante a nossa família, os nossos irmãos, os nossos amigos, aqueles que lidam connosco. Jesus não virá buscar uma noiva suja, orgulhosa, mexeriqueira e dividida. Ele voltará para levar aqueles que estiverem limpos, aqueles que abdicaram da sua vida, da sua carne, das suas razões e escolheram ser obedientes e fiéis ao noivo. E esses que Jesus vem buscar. E não importa se a gente acredita, se não acredita. Não importa que eu de vez em quando te falo mal, mas é de vez em quando eu estou sempre nisso. Tem que deixar de estar. É isso que Deus quer. É preciso mudarmos, é preciso agirmos, é preciso haver separação, diferença entre nós e o mundo. E então nós seremos achados dignos de subir com Jesus quando Ele vier buscar. Quem é que quer subir com Jesus? Amém. Vamos ficar com Ele. Oh Pai, eu te agradeço. É a Tua palavra em nós que faz todas as coisas. É a Tua palavra que nos lava, que nos purifica, que nos limpa. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade nos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres, Senhor. Eu te agradeço por cada um de nós, Senhor. Cada um de nós é livre em Jesus, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque Tu estás a trabalhar em nós e nas nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço porque Tu não desististe de nós, nem vais desistir, Senhor. Oh, Pai, ajuda-nos, Senhor, a nos santificarmos. Ajuda-nos, Senhor, a mudarmos os hábitos antigos, Senhor, aquilo que estava mal em nós, Senhor. Oh, Senhor Santo Espírito, eu te peço, Senhor, reenche-nos de Ti, Senhor. Até que em nós, Senhor, se ache só a Ti, que o nosso caráter, que o nosso acho, que a nossa maneira velha de viver seja completamente derrotada e aniquilada dentro de nós, Senhor. E sejas Tu, Senhor, em nós. Cristo em nós, a esperança da glória, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Prontos, Senhor, para nos arrependermos, Senhor, e para Te servir. Pai, abençoe, meus irmãos, eu te peço, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, frutifique o fruto para a qual me enviaste esta terra, Pai. Em nome de Jesus.